Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco a vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense naquele campo horrível, naquele pasto imundo. Tem que falar desse jeito porque infelizmente até possivelmente o meio do ano, que vai ser a pausa para a Copa do Mundo, jogos irão acontecer ainda naquele estádio péssimo do Atlético Paranaense. Estádio assim, vou falar igual o Cross vai falar no vídeo. O estádio até que é bom, mas o campo é a coisa mais horrível do mundo, que não deveria nem existir no futebol brasileiro, mas como aqui as coisas acontecem da pior maneira possível, não podemos contar com nada tão bom assim. Então, infelizmente, jogos continuarão acontecendo naquele campo merda, mas o Corinthians conseguiu superar essa adversidade e venceu o jogo por 1-0 com um gol do Garro, um golaço, posso assim dizer. Então, nada mais justo do que reagir a um vídeo de um cara que é muito corintiano, que sempre traz boas notícias e ótimas opiniões sobre o Coringão, que é o Cross. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Corinthians 1, na verdade, Atlético 0, Corinthians 1, num jogo onde o importante era vencer. Não necessariamente o Corinthians apresentou um futebol vistoso, um futebol, meu Deus, mas o Corinthians de fato venceu, e venceu num estádio que é um crime, né? O estádio não, o estádio do Atlético é bonito. O gramado é um crime. Pra mim, grama sintética devia ser considerada crime, a FIFA devia banir estádio e time que tem gramado sintético, é um horror, é uma merda, o jogo fica zoado. A bola corre mais, é uma merda. O jogador não tem controle da bola. Mas jogador bom tem, não tem, mentiroso, você sabe disso. Jogador lesiona, pra mim, tinha que ter multa, inclusive, pra todo mundo que não se atualizar e não colocar uma grama de gente. Cara, essa é a opinião do Cross, eu acho muito sincero, porque o sintético por sintético realmente é complicado para jogadores de alto nível, ou mesmo profissionais, conseguirem jogar. Meio que dizer alto nível e jogadores brasileiros, eu sei que é até uma piada dizer isso, mas convenhamos que isso tem acontecido bastante do nível do gramado ser realmente muito ruim, algo que não dá para se medir ou mesmo entender que realmente o futebol apresentado pelos times que atuam dentro de um gramado de grama sintética é pífio, cara, é muito ruim. O outro jogo que eu lembro é o jogo do Santos, Atlético Paranaense, que por mais que o Santos tenha perdido, foi um jogo péssimo, de péssima qualidade, em que a bola realmente fazia coisas mirabolantes. O próprio time que é dono desse estádio, que é o Atlético Paranaense, sofre muito para jogar nesse campo. Se pelo menos fosse aquela situação igual acontece na altitude, que os times têm a tal vantagem de jogar em casa porque já estão acostumados com a altitude, no caso do Atlético Paranaense mesmo, nem acontece isso. É só uma situação de tanto time adversário como time da casa sofre muito em jogar nesse gramado horrível. Enfim, a gente precisa falar do golaço do Rodrigo Garro, né, gente? Um gol que a bola sobra, ele não desperdiça, consegue dar um míssil pro gol. A gente tem que agradecer, porque depois disso também não teve grandes oportunidades, então o Garro, na hora que precisou, ele fez o gol. Não fez aquela partida que a gente sempre espera, e aí é claro que eu sempre vou dizer isso, porque o Garro é um puta jogador e eu não vou me contentar com o Garro meia boca. Não se contenta com bons jogadores sendo meia boca. Então a gente tem que dizer, porém, o Garro não desperdiçou o gol, né? Fez um golaço, a bola sobra pra ele ali, no estilão Garro mesmo, uma pancada pro gol. Tem que tirar o chapéu pro Garro. Uma porque ele merecia esse gol pra ficar mais confiante, voltar a ter uma confiança. E outra porque foi um golaço mesmo, assim, desestabilizou os caras que perderam pênalti, né? Tem isso também, Acho que a gente tem que se parar para pensar e dizer mesmo que esse gol do Garro realmente foi muito importante para o jogador, porque justamente era um jogador que estava sendo muito cobrado no Corinthians, principalmente por não ter boas atuações, principalmente em situações que ele entra dentro de campo e que acaba não entregando o tanto que deveria, porque todo mundo conhece que o Garro, ou mesmo todo mundo espera que o Garro seja um grande jogador, porque ele já foi isso algum dia, mas infelizmente as lesões têm realmente atrapalhado bastante. Mas fazer gols importantes como esse em uma determinada rodada do Brasileirão só aumenta a confiança do jogador e meio que cria aquele famoso problema bom
pro técnico, que é mais uma opção para ele realmente utilizar o jogador, e aí sim fica com aquele famosa dúvida de qual o melhor jogador para usar em determinada posição, ou determinado jogo, ou determinada situação. Então, esse tipo de situação para o Garro é muito bom. Realmente fazer um gol importante para o Corinthians nesse início de Campeonato Brasileiro é realmente muito bom. Eu vi também um comentário, acho que nesse vídeo do Cross, falando sobre esse tipo de resultado, que é um típico resultado de Campeonato Brasileiro. Um jogo ruim, em que sai um gol e o time melhor ganha. Então, basicamente, para quem não conhece, já vai se familiarizando que o Campeonato Brasileiro é isso. Acaba sendo esse tipo de situação que muitas vezes não vão ser sempre jogos bons, a maioria vai ser realmente jogos ruins, mas o importante é pontuar, e o Corinthians já começa o campeonato fazendo isso da melhor maneira possível, que é conseguindo 3 pontos e avançando, dada toda a situação de que tem outras competições no decorrer do ano que o Corinthians vai ter que medir esforços, e aí realmente fica complicado de você medir esforços com um elenco um pouco limitado. O cara conseguiu mandar uma de Yuri Alberto, isolou a bola, porque assim, cara, é foda. Porque quando você vai bater um pênalti contra o Hugo, os caras já vão tremendo, mano. E aí o que acontece? O cara quer tirar muito do goleiro. Nessa que ele vai tirar muito do goleiro, o cara fica sem confiança, porque ele sabe que ele não pode bater um pênalti displicente que o Hugo vai pegar. Então ele bate no canto certo, mas ele isola a bola não, né? Ele bate completamente fora do gol, nessa tentando tirar do goleiro. Então isso é o que um bom goleiro de pênalti, pegador de pênalti, causa no cobrador. Se o cara não tem a panca, não é um cara experiente para entender ali o momento, o cara faz o que fez hoje mesmo, né? O próprio Yuri faz isso, mas o Yuri perde porque ele às vezes é bagre mesmo. Sabe uma coisa que eu tava pensando quando o Cross disse sobre essa de ter goleiros que são ótimos pegadores de pênalti, sempre quando vem um batedor acaba tentando tirar muito do goleiro para justamente fazer o gol. O Corinthians é o time que tem isso mais uma vez, né? Porque o goleiro anterior do Corinthians que tinha esse tipo de aura, ou mesmo esse tipo de perspectiva que já fazia o cobrador pensar 2 vezes onde ele vai realmente bater o pênalti, era o Cássio. O Cássio, por ser um grande pegador de pênalti e muito alto, muito grande, você tinha que pensar 2 vezes antes de bater um pênalti, porque se você bate um pênalti meia boca, o goleiro pega. E no caso do Hugo Souza é a mesma coisa, por mais que o Hugo Souza não tenha talvez a presença que tinha o Cássio, porque eu acredito que se você vai bater um pênalti em cima do Cássio ou em cima do Hugo Souza, eu escolheria bater em cima do Hugo Souza, porque eu acho que teria mais chances de realmente fazer gol do que no Cássio. Cara, eu não sei, o Cássio tinha tanta presença no gol que ficava realmente difícil chegar numa situação em que realmente conseguiria fazer gol nele. Eu lembro que toda vez que tinha uma decisão por pênalti parte do Corinthians, acho que tanto o torcedor do Corinthians como o torcedor adversário já sabia que ali já estava tudo perdido, porque o Cássio ia pegar pelo menos 2 pênaltis, não é nem só um, ia pegar pelo menos 2 pênaltis. Mas falando sobre o Hugo Souza, é realmente um exímio pegador de pênaltis, então você tem que ter uma alta qualidade para bater esse pênalti. E quando chega nessa situação, alguns jogadores, principalmente do Atlético Paranaense, que tem uma qualidade muito abaixo, acaba fazendo a lambança que foi feita. Às vezes o Yuri é ruim, batendo pênalti. Bom, gente, e teve hoje também aí, hoje não, né, recente aí, a gente viu que o Felipe Coutinho, ele rescindiu aí com o Vasco, né? Rescindiu com o Vasco, o que não sei porque o Vascaíno ficou tão impressionado, porque, porra, com todo respeito ao Vasco, ninguém quer jogar no Vasco, né, gente? Quem é que quer jogar no Vasco, pô? Você imagina, o Vasco tá quebrado. O Vasco deve menos do que o Corinthians. Mas o Vasco não tem o poder de captação do que tem o Corinthians. O Vasco não tem o apelo midiático que tem o Corinthians. Porque tem essa comparação, né? Mas o Corinthians tá fudido, os caras vão jogar lá. Mas o Corinthians você não pode comparar em relação a absolutamente nada com o Vasco. Essa que é a verdade. Eu tento ter o maior respeito, mas a galera vai achar que isso não é respeitoso. Mas tô tentando ser respeitoso, não tem como. E a verdade é que, porra, você imagine, você ser o Coutinho, ter tido uma carreira bem legal, né? Não é pra dizer que ele, a maior carreira do futebol brasileiro, não foi. Mas teve uma boa carreira, o Coutinho, teve vários momentos de muito futebol. Volta para um Brasil, para um clube que ele é apaixonado, e ele é apaixonado pelo Vasco, falou diversas vezes, voltou, abriu mão de muita coisa pelo Vasco. E não dá mais pra ele, cara, porque você imagine, além de voltar pro Vasco, volta pra um Vasco quebrado. Olha, a verdade seja dita, e eu até comentei nisso no vídeo de ontem, que acho que o Felipe Coutinho
tomou assim a melhor decisão por parte dele pelo amor que ele tinha pela camisa do Vasco e voltou no clube que ele imaginou que eles poderiam se reorganizar, tomar melhores decisões e fazer com que o clube realmente voltasse a ser grande, porque o Vasco, assim, infelizmente ou felizmente, não tem sido grande há muito tempo. E isso não aconteceu. Eu acho que é o famoso, cara, vocês me prometeram um time e estão me entregando nada. E isso só tem desgastado o jogador, igual eu falei, a gente que não sabe muito dos bastidores do que tem realmente acontecido, mas a impressão que fica pro pessoal de fora, a opinião do Kroos nesse vídeo foi praticamente a mesma minha do vídeo anterior, de que, pô, é um jogador que ama a camisa, que entregou pela camisa, acho que em nenhum momento demonstrou que estava fazendo corpo mole, tentou o máximo que pôde até chegar o momento de que, cara, deu, né? Sabe, igual o próprio Felipe Coutinho disse na sua carta aberta de que tudo o que estava acontecendo no Vasco exigiu demais do seu mental. Então, é meio que chegou no seu limite e o cara simplesmente pediu para sair. Então, sei lá, sabendo das informações que a gente sabe, eu não julgo muito esse tipo de atitude do Felipe Coutinho, não. Olha pro lado, um balde de bagre, só jogador meia boca. Essa é a verdade. Olha pro lado, só jogador meia boca. E ainda por cima tem a cereja do bolo. Não satisfeito com o Vasco todo esfacelado, com um time ridículo, o técnico é o Fernando Diniz. Aí vocês vão me desculpar, tá certo, Felipe Coutinho, pô. Tem que ficar buscando o jogo lá, pô. O Felipe Coutinho é pra ser o soldado, é mais um. O Felipe Coutinho é pra ser o cara ativado. E não toda hora ele precisar pra voltar, pra buscar a bola, levar... Ridículo, gente. O Vasco é horrível, não dá. Não tem como, essa que é a verdade. Não a instituição, tá? Hoje, o que é o Vasco, com o Fernando Diniz treinando, é loucura, pô. É loucura, não existe. O Fernando Diniz não existe, gente. O Fernando Diniz, pra mim, é um crime no futebol. Já falo isso diversas vezes. Aliás, o Fernando Diniz não. Quem contrata o Fernando Diniz em 2025 pra frente é loucura, é louco. Não existe. Não existe. Mas é que o Fernando Diniz precisa de um bom time pra ele fazer funcionar. Olha, que você entende tanto de futebol quanto de astrofísica. O Diniz teve na mão a seleção brasileira. E os caras tinham asco do Diniz lá. Falando dessa época da seleção brasileira, eu lembro da entrevista do Casimiro. O Kroos vai citar a entrevista do Danilo, essa eu acabei não vendo, mas eu lembro da entrevista do Casimiro, falando que aquele era um futebol que ele não conseguia compreender. Mas assim, antes do Diniz ir para a seleção brasileira, era um técnico que eu achava assim, bem... com ideias boas, algo assim de diferente, mas acho que se tornou algo assim cansativo na época do Mundial em que ele enfrentou o Manchester City. Ali ele comprovou que aquele tipo de estilo de jogo dele dura no máximo contra um time que realmente é bem organizado, dura no máximo 3 a 5 minutos. Meio que ele não sabe se reinventar, não soube mudar esse estilo, não soube melhorar ou ficar melhor, então assim, caiu realmente nas mesmice de ficar na mesma coisa repetidamente, esperando resultados novos. Então, assim, não só o treinador ficou nessa, como também os caras que comandam o Vasco, que deveriam ter prestado mais atenção na hora de você convidar um treinador igual o Diniz, e meio que parece que o clube joga o possível projeto de clube pra merda e não pensa em nada e justamente chama um treinador que eles acham que é bom, mas que não faz o menor sentido para o elenco. Uma entrevista do Danilo, que hoje tá no Flamengo, que ele é perguntado sobre o Diniz e ele fala: os caras com desdém, gente. Pelo amor de Deus, quem entende de futebol não gosta de futebol do Diniz. Essa que é a verdade, né? Mas enfim, aí é de cada um. Esse foi o vídeo do Kroos, comentando um pouco sobre a vitória do Corinthians em cima do Atlético Paranaense, comentando também essa saída do Felipe Coutinho. No vídeo original, o Kroos comenta ainda que talvez exista uma possibilidade do Coutinho ir pro Corinthians, caso ele esteja aberto a isso. Obviamente que é aquela famosa opinião ou desejo de torcedor querendo com que o jogador vá para o clube. O outro clube que também se propôs a tentar fazer alguma coisa foi o Santos, porque justamente o Felipe Coutinho é muito amigo do Neymar. Bom, todo mundo sabe que o Felipe Coutinho é um excelente jogador, e o próprio Kroos diz em seu vídeo que se você buscar os números vai encontrar uns números não tão ruins, dado toda a situação do Vasco, que é realmente um time péssimo. Referente ao Corinthians em si mesmo,
muito feliz, eu que gosto muito do futebol do Garro, fico muito feliz por ele estar realmente tendo boas partidas, realmente retornando com o seu bom futebol. Fico triste porque foi uma vitória do Corinthians, poderia ter sido um 2-1, não é mesmo? Mas, referente ao jogador, eu fico muito feliz, eu acho que o Garro é realmente um ótimo jogador e gostaria mesmo de ver ele voltando e atuando no seu 100%. Bom, como eu já disse, o vídeo do Cross tem praticamente, acho que 12 a 13 minutos, fiz aqueles pequenos cortinhos pra gente realmente comentar os melhores temas sobre isso, e eu acredito que consegui extrair o máximo do vídeo dele e espero que vocês tenham gostado do vídeo. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e falou!